A paz do Senhor, pessoal. Bem, eu fui desafiada por Malana a deixar uma palavra de reflexão, e o trecho que eu escolhi para compartilhar se encontra em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus olhos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo a safra das azeitonas, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e me faz andar em lugares altos. Bem, eu escolhi esse trecho, eu achei ele um trecho bem interessante. Por quê? Porque se nós folhearmos os capítulos anteriores de Abacuque para tentarmos entender melhor a história, nós vemos que Abacuque ele teve que conviver com o silêncio de Deus. E quantas vezes nós também somos obrigados a conviver com o silêncio de Deus. Quando Deus ele nos fala sim, nós ficamos felizes. Quando ele nos fala não, mesmo com o coração triste, nós ficamos conformados. Por quê? Porque nós temos a plena convicção que Deus ele só tem o melhor para nós. Mas quando Deus ele fica em silêncio, é isso que dói em nós. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que Deus ele tem lições a nos ensinar através desse silêncio. Entre elas eu gostaria de destacar duas. Que a primeira é a lição de dependência, que ela nos diz que não podemos sobreviver sem depender da palavra do Senhor. Isso está bem claro em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a segunda lição que esse silêncio nos ensina é que, no caso, seria a lição da fé. Por quê? Porque ele nos ensina que temos que confiar no Senhor, independentemente de ouvi-los, louvá-los sempre, não sem entender, mas por ter a plena confiança, a plena convicção que Deus ele está no controle da situação. E o profeta ele teve que conviver com esse silêncio, e ele aprendeu várias coisas com isso. Ele ficou em conflito porque assim ele não entendia como Deus, ele sendo tão santo, como é que ele pode ficar calado, como é que ele pode ficar omisso diante de tantas injustiças, diante de tanta maldade, diante de um povo que não faz a vontade dele. E quantas vezes nós nos encontramos assim, convivemos com injustiça e dizemos: Senhor, aonde tu estás? Mas no versículo 16 ele diz o seguinte: o ouvi e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, ele concluiu que quando ele ouviu o Senhor, ele concluiu que Deus ele estava cuidando dessa situação e que ele deve esperar com paciência, porque a justiça não cabe a nós. Deus ele sabe como trabalha, e que possamos, como Abacuque, a cada dia ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor em cada passo da nossa caminhada. E eu quero concluir com os últimos versículos, que foi o trecho que eu li, que fala que ainda que a figueira não floresça. É um trecho bem conhecido, mas o que eu achei interessante é que ele faz referência a 3 árvores no Antigo Testamento. E essas 3 árvores, elas têm um significado. Que a primeira seria a figueira. A figueira era de onde se extraía o figo. E o figo era usado como alimento.
Então, o que foi que o profeta quis dizer? Que mesmo faltando o alimento, ele se alegrará no Senhor. A segunda árvore que ele faz referência é a videira, de onde se extraía a uva. Da uva se fazia o vinho. E sem vinho não tinha alegria. Então ele quis dizer o seguinte: mesmo se faltar alegria nas coisas da vida, com certeza haverá alegria em Deus. E a terceira árvore que ele faz referência é sobre a safra das azeitonas. E ele fala que mesmo que a falha das azeitonas, a safra das azeitonas falhem, todavia ele vai se alegrar no Senhor. A azeitona era de onde se extraía o azeite para acender as lamparinas. E esse azeite era unção para os sumos sacerdotes. Então, o que foi que ele quis dizer? Mesmo se faltar sacerdote, mesmo se faltar pastor, todavia ele se alegrará no Senhor. Então, o que nós temos em conclusão, o que nós podemos concluir com tudo isso? Que nós devemos manter a confiança, mesmo que tudo nos falte, nós devemos manter a nossa confiança no Senhor, em um Deus bondoso, que Ele sabe o que faz. Tá certo que virão muitas provas, virão momentos de choque, mas nunca devemos nos esquecer que nós temos que nos alegrar no Senhor, que é independente dele falar conosco ou não, e tendo a plena convicção que ele está no controle da situação. Então, pessoal, essa foi a reflexão que eu quis deixar para todos, que eu espero que essa palavra alcance alguém, e eu espero que esse desafio ele abençoe cada vez mais vida. Amém.